Mas é que eu não sou muito boa em fazer máquina. Eu adorei que falei ali. Para começar o vídeo, daquele jeito que eu comecei falando, vou começar só com um making off, uma piscina. Eu acho que eu derrubei quase isso aqui. Todo começo é meio bagunçado e mesmo assim é sagrado. Esse é o primeiro episódio do Quase Terapia. E talvez ele não seja perfeito, mas ele é verdadeiro. Bora lá! Tu começa. Ó, com a mão direita, obviamente, né? Uma Tito. E o que era bordão mesmo? Pega teu mate que vai que começar. O Quase Terapia vai começar. Isso aí. Então, pega teu mate que o Quase Terapia vai começar. E eu realmente um... Agora... E aí, amiga, o que nós vamos contar para as pessoas? Como que a gente idealizou o Quase Terapia? Então, a gente viu que nós temos uma amizade que é de elevação, né? Principalmente que as duas se ajudam, tem equilíbrio. E hoje em dia é raro a amizade assim, né? E nós compartilhamos muito de um vício que é o mate e conversar, né? Que nem uma tagarela. Então a gente pensou assim, por que não fazer um podcast? Uma coisa diferente, né? E o que eu acho muito legal também trazer aqui é que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, mas eu tenho muita dificuldade de colocá-las em prática. E aí a Rafa apareceu na minha vida. Ano passado. No início do ano passado, para vocês terem uma ideia, né? Parece que a gente é amiga já faz uns 10 anos. Né? E fechou tanto, assim, essa amizade que, nossa, assim, é uma impulsionando a outra. E as coisas começaram a acontecer na nossa vida, assim, por causa dessa parceria. É verdade. E aí, então, o Quase Terapia surgiu também de uma ideia que eu tinha um sonho de fazer um podcast. Para falar coisas que vinham na minha cabeça, e a Rafa é a pessoa que a gente tem a mesma energia, então tudo flui nas nossas conversas. Então a ideia do podcast aconteceu, então a Rafa disse, vamos fazer? Então vamos fazer. É sobre isso, só bora. Só bora. Né? A gente trabalha numa clínica, né? A gente trabalha na Reabilitar, nós somos colegas de trabalho, a Amanda trabalha com constelação, eu sou fisioterapeuta, trabalho mais com pilates e liberação. E a gente sempre está tentando linkar um pouquinho do nosso trabalho, né? E o que me trouxe também muito para cá aqui na clínica é que a Rafa ela não tem um pensamento limitado de trabalhar só o corpo. Eu acredito que a gente é muito mais do que só um corpo físico. E somos um corpo mental também, somos um corpo etéreo, né? Espiritual. Então a gente tem essa coisa de unir tudo. E a Rafa trouxe isso para a clínica. Então, eu me senti muito atraída por isso também, porque a gente tem um pensamento parecido. E fechou, né? Então, a gente tem trabalhado muito para que as coisas aconteçam de uma forma completa. É isso, integral. E é o que o mundo precisa hoje em dia, né? Integrar isso. Porque a gente não pode olhar segmentos. O corpo é inteiro. Né? A alma, a fé, o corpo físico mesmo também. Né, as dores da gente, as crenças, as limitações são todas conforme os 3 pilares. Eu acho que é isso que a gente engloba aqui, a gente trata nos pacientes, nas pessoas que nos procuram, né? Nos nossos eventos também, que são maravilhosos, inclusive. Então, é isso que a gente tenta trazer para as pessoas ao nosso redor também, né, amiga? Porque na nossa família a gente está sempre estimulando também, querendo ou não, né? Isso. Verdade, eu acho assim que quando uma das partes dessa tríade, né, que eu digo que o corpo, mente e espírito é uma tríade, se uma dessas partes não está em harmonia, as outras também tendem a cair. Então a gente precisa estar sempre trabalhando nesse contexto para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, né, evoluir como ser humano na Terra. E eu acredito muito que tendo as pessoas certas do nosso lado, a gente só vai. E a Rafa foi uma pessoa que surgiu na minha vida no momento assim que eu tava precisando evoluir. Ai, meu Deus, vai fazer eu chorar, mulher. É verdade. Vai fazer eu chorar, né? É verdade, risada pra chorar. As duas coisas. Porque eu decidi que naquele momento eu precisava crescer. Eu precisava ir pra vida.
E aí surge a Rafa, que é um furacão, assim, tem uma energia infinita. Então eu acho que essa amizade também surgiu pra gente colocar em prática tudo aquilo que tá na nossa cabeça, sabe? Porque eu acredito que as pessoas certas que estão do nosso lado. E isso é muito verdade, porque a Amanda, ela me traz pro lado mais sentir, tu me fez realmente sentir as minhas emoções. Eu sou uma pessoa extremamente da ação e a Amanda, ela me faz eu sentir as emoções, né? Eu entender por outra ótica e realmente uma forma profunda, amiga. Tu me fez mergulhar num sentido de realmente constelar, né? Cada dúvida que eu tenho, eu vou lá e vejo no profundo o que houve, o que não houve. Às vezes é minha criança, às vezes é minha adolescente, né? A gente sempre tem um ladinho que a gente vai mexer. É verdade. E eu acho que isso complementou a nossa amizade e o nosso serviço, principalmente, né? Sim, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito mental, sempre muito racionalizando. Mas eu acredito que o autoconhecimento, ele ensina a gente a olhar para dentro. Porque a racionalização, ela é uma forma da gente não olhar para aquilo que precisa ser visto. E aí, muitas vezes, a gente não sente aquilo que precisa ser sentido. E a constelação familiar, ela trouxe muito essa visão para mim. Né? Essa consciência de que a gente precisa entender a raiva, precisa entender a tristeza. Principalmente. Né? E às vezes a gente fica se anestesiando com outras coisas. É verdade. Eu acredito que o autoconhecimento, ele nos salva disso. Né? Ele mostra o caminho. E tipo assim, a cada conversa que eu tenho com a Amanda, parece que eu constelo sempre, Mas né? Inclusive, é uma troca. É realmente, porque é um horror, assim, sai 500 insights, né, amiga? E por isso que a gente pensou assim, não, por que não trazer a nossa verdade pro mundo, né? Mas, com certeza. E através de um podcast, porque é melhor, do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito espontâneo, que a gente não é nada certinha, a gente é expressiva, as duas, né? Nunca foi aquela coisa assim, né? A gente sempre foi se vocês não de falar e gesticular, né? Bem italianas, alemãs, é isso aí. É isso aí. Não, e eu acredito que a gente precisa trazer a nossa verdade para o mundo. Porque a gente tem muito para contribuir, mas a gente não sabia de que forma, sabe? O que a gente estava fazendo aqui parecia que estava sendo pouco. Então, como a gente tem um recurso da internet hoje, e a gente poder trocar essa ideia com pessoas que a gente nem conhece, isso para mim é uma forma de trazer a nossa verdade e poder trocar ideias com as pessoas. Porque a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. A gente só tá fazendo. A gente só resolveu fazer. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, bem pelo título hoje, né? Porque aqui agora ainda tudo é mato. É verdade, a gente está aprendendo, né? Está começando, então eu acredito que estamos num caminho, a gente não sabe se é o certo ainda. E tudo vai se ajustando. Eu acho que a gente só tem que trilhar, só fazer, né? Como eu digo, a gente veio na mente, traz a ideia, tem que materializar, porque se vai dar certo ou não, o futuro só Deus sabe, né? E a gente tá aqui para servir. Sim, e a Rafa tem muito disso, né? Eu começo uma coisa, ela diz, então vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, é isso aí. Vamos realizar isso aqui. E eu acho isso muito legal, porque a amizade, ela precisa ter essa construção, né? De ir pro mais. Porque muitas vezes a gente tá perto de pessoas que não somam. E tem muitas. E a gente se acostuma com essa realidade, né? Mas depois que a gente decide e quer melhorar como pessoa, Deus, ele vai, o universo vai alinhar as pessoas certas, né, amiga? Porque eu vejo isso. Porque tem muita gente que nos alavanca. Graças a Deus a gente tem uma outra, tem outras pessoas também que vibram da mesma maneira, né? E isso faz total diferença no todo, né? Eu vejo que quando eu comecei a trilhar esse caminho, né, do autoconhecimento e de tentar me conhecer mais também, porque tudo era meio nuvem. Até esses dias eu falei nos stories que a gente precisa ter um plano na vida, né? Porque se tu não tem um plano, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí a gente fica um pouco perdido quando a gente não tem essa visão de onde a gente quer chegar, porque às vezes os milagres acontecem e a gente não entende que é um milagre. Exatamente. Sabe? A gente acha um que detalhezinho, né? É verdade. Pessoas que saem da nossa vida, ou algo que precisava ser encerrado. E quando a gente não tem um plano, qualquer coisa serve. Então eu acredito que quando a gente começa a buscar autoconhecimento, parece tão clichê, né? Ai, vou buscar o autoconhecimento, vou trilhar o caminho do autoconhecimento. Como se fosse gente. fácil. Não é. Isso eu levei muitos anos para ter noção disso.
E hoje, ainda assim, as minhas crenças ainda me levam para aquele lugar da criança ferida e tal, mas eu acho que é uma construção. Talvez isso não se torne automático na vida, né? Porque tem dores que permanecem, né? E a gente tem que estar sempre no orar e vigiar, né, amiga? Que é uma coisa que a gente fala sempre. Olhar para aquilo, entender aquilo que precisa ser olhado com mais profundidade e ver por que está repetindo, se tem que encerrar, o que tu tem que fazer, analisar mais profundo. Porque depois que tu entende que tu é alma, que tu vai muito além, é muito diferente o teu jeito de viver. Tu não vive no superficial. Porque as pessoas estão muito no automático e quando tu entende que existe profundidade, pessoas profundas também, né? Que é essencial. Com certeza. Muita coisa muda. Não, e a gente acaba atraindo as pessoas certas, né? Aí tu começa a compreender tudo que tá acontecendo na tua vida. Aquilo que sai, as pessoas que vêm. Então, tudo é uma construção. E aí fica muito mais fácil. Não digo que é mais fácil, nem mais simples, mas... mas fica mais leve. É isso. Aí a gente leva a vida com mais leveza e concorda com aquilo que acontece. A gente não fica com tanta discordância, porque eu queria tanto aquilo, mas não aconteceu da forma que eu queria, mas talvez não fosse possível. E o vitimismo não toma conta, né? Porque acho que a gente não pode se vitimizar por aquilo que aconteceu. Tem que olhar para aquela situação, olha, não foi legal, doeu, mas tentar ressignificar aquilo, né? Eu digo isso porque eu já passei por muitas dores e hoje eu vivo com leveza porque eu decidi, olha, eu não quero mais o ciclo de dor, eu quero olhar por outra ótica, eu quero olhar pro lado do bom, pro lado do bem, porque toda situação tem dois lados. Com certeza, né? E a gente escolhe tem que analisar. Exatamente. É que nem dizem, né? Não é só o teu ponto de vista, é só a vista de um ponto. Então, cada um tem a sua vista do ponto que tá. E a vida é... E acho que é isso aí, tu olhar por uma ótica mais profunda, né? Mais abrangente, e tu consiga analisar o que serve, o que não serve, o que, né, pra ti faz sentido, pra mim não faz sentido. E entrar no equilíbrio, que é o que leva a vida pro mais. Exatamente. Que é o que a gente decide, né? E sempre estar perto de pessoas também que te levam pra esse lugar. Porque senão as coisas não fluem. Não. E ambientes certos e pessoas certas, né? Isso é real. Com certeza. Muito real. Acho que nós duas já fomos umas pessoas totalmente diferentes do que somos hoje, né? Com certeza. E a gente tem que agradecer por tudo que a gente já trilhou. Mas hoje olhar e realmente ver que tu tá numa posição boa, né? Porque hoje a gente é muito grato pela nossa vida. Hoje a gente tem um plano. Exatamente. Né? E a gente não desvia mais esse caminho. A gente vai, cai, levanta, mas a gente sempre sabe aonde a gente quer chegar. E não vai desistir até chegar onde a gente quer. Exatamente. Né? E como adulta, a gente tem que decidir e persistir na decisão, né? Exatamente. É mais ainda importante. Sustentar as adultas que somos. É verdade. Eu acho que é isso por hoje. Eu acho, né? Então, pro nosso primeiro episódio do Quase Terapia. Ai, deu terminamos. Bom. É isso. Arrasou, amiga. Partiu. Amei. Eu adoro.